Pai do Senhor. Aproveitando que vocês já estão em pés, abram as vossas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de 11. Quando você localiza aí, quero expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui entre vocês. Deus para o pastor Guiado, Deus abençoe o pastor por mais uma vez permitir a nossa vida aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. A liderança, Edilson, Edilson, Deus abençoe, viu? Na sua pessoa, eu quero parabenizar todos os líderes e todo o grupo. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma extraordinária. Eu vi ali já o 12º aniversário. E se Jesus não voltar, pastor Leandro, muitos outros ainda vão acontecer. Você tem um glória a Deus aí? Aleluia. A todos os obreiros, pastores que estão aqui na nossa retaguarda e que por sinal estará intercedendo para que Deus mais uma vez venha falar conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A minha esposa, minha companheira desde ontem, está comigo. Eu sempre gosto de mencionar isso porque eu dizia ontem, pregando em uma igreja, nós fizemos 15 anos de casado. Parabéns. E eu tenho 20. Obrigado. 15 anos, sei que não é muitos anos, ainda tem gente que tem mais, mas de uns dias em que estamos vivendo, tá difícil, relacionamento, casamento. 15 anos, 20 anos de ministério já pregando a palavra de Deus. E durante todos esses anos, a minha família, a minha esposa, os meus 2 filhos têm sido um dos sustentáculos do meu ministério. Porque sem companheira, sem família, fica impossível nós desenvolvermos qualquer ministério no Evangelho de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela minha companheira que tem intercedido e nos ajudado. E é o meu termômetro, É o meu termômetro de pregação, de eventos, E é um testemunho também, Não quero alfinetar ninguém, mas tem um pregador que não vai com esposa porque, vai desfazer a pregação dele. Eu fico muito feliz. Gosto muito de andar com companheiros, mas fico mais feliz ainda de estar na companhia da minha família. E a Jota Quero também, que já foi citada, que está conosco, veio aqui junto compartilhar. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Eu vou ler apenas um verso, apenas o versículo número 11, é onde está o tema de vocês desse trabalho, desse evento. Mas é claro que eu sei que vocês conhecem todos os versículos. Vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu gostaria que você repetisse esse versículo comigo antes de você tomar o seu assento. Vamos lá? 1, 2, 3. Vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Deus abençoe. Poder se assentar na liberdade de continuar adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus aqui nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, uma carta escrita à igreja de Filadélfia. Igreja esta que, para o Senhor Jesus, quando escreve a ela, retrata o amor fraternal. É uma carta, é uma igreja que, em momento algum, você vai encontrar ela sendo repreendida pelo Senhor. Pelo contrário, o Senhor sempre escreveu esta igreja falando das suas qualidades e da sua importância em uma época tão difícil como esta que foi escrita. Se você observar a carta
destinada à igreja de Filadélfia, você vai observar que o Senhor Jesus se dirige a ela de uma forma diferente das demais quando ele escreve. Observe que no versículo de número 7 diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve estas coisas, diz primeiro o que é santo, segundo o verdadeiro, terceiro aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ora, a igreja da carta de Filadélfia é uma igreja que levantou-se um grande avivamento. Levantou-se um grande avivamento naquela época. E o Senhor se dirige a ela de uma forma diferenciada. Ele diz o que é santo, revelando a sua santidade. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para aquela igreja, para que nunca deixasse de buscar a sua santidade. Ora, em outra carta, em outros textos bíblicos, nós vamos encontrar o Senhor dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Ele está falando da sua santidade para com esta igreja. Veja também que uma das outras características, o Senhor se revela à igreja como o verdadeiro. Deus está dizendo: nunca fale a mentira, sempre viva na verdade, fale a verdade, ame a verdade, porque eu sou o verdadeiro. Existem muitos falsos, mas eu me revelo a vós como o verdadeiro. E eu quero lhe dizer que aqui nesta noite o verdadeiro já está entre nós. E ele tem uma palavra gerada por intermédio do Espírito Santo de Deus para o meu e para o teu coração. Se você está guardando este verdadeiro, eu lhe convido a você se manifestar nesta noite com pelo menos um glória a Deus aqui neste ambiente. Você que está guardando Jesus. Ora, isso diz o que é santo, isso diz o que é verdadeiro, e isso diz aquele que tem a chave, ou seja, aquele que tem toda a autoridade. E ele completa dizendo: aquele que abre e ninguém pode fechar, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. Ou seja, Deus está dizendo, quando escreve esta igreja, Ele está dizendo: a minha autoridade está sobre vocês. Fica tranquilo, aqui quem está com vocês é o que é santo, aquele que está com vocês é o verdadeiro, e aquele que está com vocês é aquele que tem toda a autoridade. Nas minhas mãos está a chave, e eu vou abrir uma porta diante de vocês, a qual ninguém poderá fechar esta porta. Vocês vão adentrar por ela, e um grande avivamento vai surgir no meio de vós, porque quem fala com vocês tem toda a autoridade. Ele escreve de uma forma diferente. Ora, quando nós vamos observar esta carta, em poucos versículos, nós vamos observar o Senhor falando de algumas maneiras com ela. Versículo de número 8 diz: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ou seja, vocês não estariam fazendo a obra que vocês estão fazendo se o meu poder sobrenatural não estivesse sobre a vida de vocês. Meu irmão, nós não temos condições de abrir porta. Não sou eu que abro porta, não é você que abre porta. A porta do Evangelho foi aberta por Jesus Cristo. Aleluia. É bem verdade que o inferno tem portas, mas Jesus falou assim: sobre a minha igreja, sobre a porta principal, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Jesus foi quem abriu a porta para a igreja. Jesus foi quem pegou a chave e abriu a porta
de pecado. A igreja de Filadélfia não era uma grande igreja. A igreja de Filadélfia não era uma grande catedral. Era uma igreja pequena. E o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Eu conheço a obra de vocês. Vocês têm pouca força. Mas fique tranquilo, porque nessa pouca força eu coloquei diante de vocês um caminho a ser trilhado para a glória do meu nome. Ele diz: olha, eu conheço que vocês têm pouca força, mas contudo, aleluia, vocês não negaram o meu nome. Eles têm mantido a sua fidelidade para com o Senhor. Se você ler a primeira carta, você vai ver o Senhor advertindo. Se você ler a segunda carta, você vai ver o Senhor chamando a atenção. Todas as demais cartas, o Senhor está chamando. Somente em duas cartas, Ele fala sobre as características importantes que essas igrejas tinham. O Senhor está dizendo: eu conheço vocês, eu sei da tua força, mas o meu poder sobrenatural, Ele não vai sair sobre vocês. Vocês vão fazer grande obra, porque Jesus chama pessoas pequenas, de pouca força, para fazer grandes obras para a glória do nome dele. Em toda a época bíblica, meus irmãos, nós vamos encontrar pessoas que tinham pouca força, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Ele conhece você, Ele me conhece, Ele conhece a tua estrutura. Diz a palavra do Senhor: eu conheço vocês, eu sei que a estrutura de vocês é pó. Fica tranquilo, não desanime porque você tem pouca força. Não pare de trabalhar porque você se acha pequeno, não. O poder do Senhor vai manifestar na tua vida, a glória do Senhor vai envolver você, e você vai realizar grandes coisas para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim o Senhor coloca no meu coração para te dizer aqui nesta noite: ô igreja de Filadélfia, continua na sua pouca força, mas não negue o nome do Senhor Jesus. Tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Outra coisa importante aconteceu na igreja de Filadélfia, que é uma das características que mais me chama a atenção. O Senhor disse assim: vocês guardaram a minha palavra. Eles guardaram lá? Não, só quem está comigo, só 6 falaram. Eles guardaram lá? Vocês guardaram a minha palavra, e por causa disso eu também vou guardar vocês. A igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, uma igreja à vista das outras